Olá, bem-vindos ao canal Solução Concursos, canal dedicado à preparação para provas de concursos e seleções. Hoje nós vamos realizar a correção da parte de matemática da prova do concurso do Banco do Brasil, realizado em 2021 para o cargo de agente comercial. O concurso foi realizado pela banca Sesgran Rio e contou com 3 tipos de provas: prova A, prova B e prova C. Nós vamos corrigir hoje a prova B, que foi aplicada para os candidatos da região Sudeste. A prova teve 4 gabaritos. Nós vamos corrigir o gabarito 1. Bom, então vamos para a nossa primeira questão, questão de número 16 do caderno de questões. E o enunciado diz o seguinte: para os 6 primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de R$3.000 é expressa pela fórmula. Aí tem essa função aqui, dada em função de x, né? M de x igual a menos 1/4 de x menos 4 elevado ao quadrado mais 7. Onde mx indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Um cliente pretende deixar este investimento por 6 meses. Nesse caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? A questão de número 19 também é uma questão que envolve funções, né? Só que lá é uma função exponencial. Os concursos do Banco do Brasil geralmente caem bastante questões relacionadas à função, né? E essa aqui envolve a função do segundo grau, uma função quadrática. Bom, então vamos à solução do problema. O problema, ele disse o seguinte, que o valor retirado, né, pelo cliente é dado por essa função aqui, m de x tal, né, e no qual o x é o número de meses que vai ficar aplicado o dinheiro. E no caso, o cliente vai deixar aplicado por 6 meses, e ele quer saber qual que vai ser o prejuízo máximo em relação ao máximo que ele poderia ter retirado se ele retirasse, né, muito provavelmente o dinheiro antes, porque senão não faria sentido ele fazer essa pergunta. A primeira maneira de resolver o problema, eu vou propor o seguinte: nós vamos substituir, né, o valor de x aqui pelos meses. Então, olha lá, substituindo pelo m de 0, né, ou seja, no momento da aplicação do dinheiro, vai dar obviamente 3, que é em milhares de reais, né? R$3.000 é o valor que ele aplicou. Passado um mês, ou seja, no mês 1, ele teria retirado, só que ele vai deixar por 6 meses, ele teria retirado 4,5, né, que equivale a R$4.500, porque a função está em milhares de reais. No segundo mês, no final do segundo mês, ele teria retirado R$6.000. No final do terceiro mês, ele teria retirado R$6.750. Ao final do mês 4, né, do quarto mês, ele teria retirado R$7.000. E aí, prosseguindo, ao final do mês 5, né, jogando na nossa função o valor de x, ele teria também retirado R$6.750. Esse valor aqui nem precisaria de ser calculado novamente, porque como se trata de uma potência de 2, né, como se for 1 ou menos 1, vai dar o mesmo valor, ou seja, o m de 5 é igual ao m de 3, porque aqui no caso vai ser 3 no m de 3, né? 3 menos 4, que dá menos 1, elevado ao quadrado dá 1. E 5 menos 4 também vai dar 1, só que aqui 1 positivo elevado ao quadrado vai dar o mesmo valor, 1. E
o valor de M6 também não precisaria de ser calculado novamente, é o mesmo valor de M de 2, né? Que vai dar R$6.000. Ou seja, no que nós encontramos aqui? Qual que é o valor máximo? O valor máximo, se ele tivesse retirado o dinheiro no mês 4, né? Porque o valor máximo está referente ao mês 4, M de 4, que é R$7.000. Só que ele vai retirar o dinheiro após 6 meses, como está aí no enunciado do problema. Então, nós temos agora que fazer a diferença do mês que ele vai retirar o dinheiro, mês 6, menos o mês 4, para ver a perda máxima que ele vai ter em relação, né, porque ele vai retirar o dinheiro no mês 6, mas se ele tivesse retirado no mês 7, né, ele teria tido o máximo de R$7.000 de retorno. Só que como ele vai retirar após 6 meses, né, o máximo que ele teve de perda vai ser o que? M6 menos M4, que é menos 1. E como está em milhares de reais, menos, né, ou seja, um prejuízo de R$1.000, R$1.000. Ok. Só que eu vou apresentar agora uma segunda solução para aí, nesse caso, né, a resposta. Nesse caso, a resposta é a letra A do gabarito aí. Bom, essa segunda solução do problema é baseada no ponto do vértice, né, do valor do x do vértice, ou seja, em relação ao vértice da função, dessa função de segundo grau aqui. Ok? Como ela é uma função de segundo grau com o coeficiente de x ao quadrado negativo, conforme a gente pode ver aqui, então essa função ela apresenta um valor máximo. Eu vou tentar desenhar aqui o plano cartesiano, né, e como ficaria o gráfico dessa função de segundo grau aqui, que é uma parábola, né? Nós sabemos que é uma parábola. Então aqui nós teremos o valor de x e aqui o valor de m de x, o valor da função, o valor em função de x. Bom, o seguinte, então nós vamos ter aqui o seguinte, duas possibilidades, né? Nós temos então que a função quadrática, né, a função de segundo grau, ela a forma genérica da função é assim, ó, ax ao quadrado mais b vezes x, bx, mais c. Isso aqui é igual a f de x, ou nós também vamos poder chamar de y. Tudo bem. Então, essa aqui é uma função. Na realidade, eu vou chamar de m de x, porque é o que está aqui, né? M de x, tá. Então, o m de x, de forma genérica, ele é o seguinte, é ax ao quadrado mais bx mais c. E nós temos duas opções para o valor de a. O a pode ser positivo, né? No caso de a, ser o valor de a ser positivo ou maior do que zero, nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E nesse caso, nós teremos um valor aqui mínimo. Nós teremos um valor mínimo, um valor de x mínimo, que vai corresponder a um valor de m de x mínimo aqui. X do vértice é esse aqui, e que representa um valor mínimo. Ok, mas nós também poderemos ter o valor de a menor do que zero. Valores negativos de a. Nesse caso, aí como que já será a nossa parábola, né? O desenho do nosso gráfico aqui, a parábola do nosso gráfico aqui, né? Ela já vai ser assim, ó.
aí já vai ter o quê? Uma concavidade voltada para baixo. Né? Aí, no caso, o nosso gráfico vai ter uma concavidade voltada para baixo. E nesse caso, nós teremos o quê? Um valor máximo aqui para o ponto XV, que é o x do vértice. Ok? Então, é o caso da nossa função aqui. Por quê? A nossa função vai ter o quê? O valor negativo para o x ao quadrado aqui, nosso valor de x ao quadrado. Como eu vou desenvolver daqui a pouco essa função, e aí vai ser possível de a gente verificar isso, ou seja, nosso a, o valor de a, vai ser menor do que zero, ou seja, nesse caso nós teremos um valor máximo para a função aqui. Ah, mas não teremos um valor mínimo, professor? Não, nós não temos um valor mínimo, porque isso aqui vai até o infinito, ou seja, o valor mínimo vai ser menos infinito. Ok. Ah, professor, mas e se o valor de A for zero? Se o valor de A for zero, aí nós não teremos essa parte aqui, né, do x ao quadrado, nós teremos apenas a parte do bx mais c. Ou seja, nós não teremos uma função quadrática, nós teremos uma função de primeiro grau. Né? Então, nós teremos uma reta. Ok. Vamos, então, à solução dessa segunda solução do problema, na qual, nessa solução, nós vamos achar, então, o valor do x do vértice da nossa função. Porque a gente sabe que nesse valor do x do vértice, nós vamos ter o ponto máximo da função, que é o que nós queremos achar. O ponto máximo para subtrair do ponto do mx e quando x é igual a 6, que é o valor quando o cliente vai sacar o dinheiro lá, né, que ele vai deixar por 6 meses. Ok. Então tá, então agora nós temos que achar qual que é o ponto máximo da função, ou seja, qual que é o x do vértice. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é desenvolver essa parte aqui, porque está x menos 4 ao quadrado e tal, para a gente poder jogar na formulazinha, que envolve o valor de A. Nós vamos ver daqui a pouco qual que é essa fórmula. Muito bem, desenvolvendo então a função aqui, nós simplesmente fazemos esse produto aqui desses polinômios, né? E vai dar esse valor aqui, ok? X ao quadrado menos 8x, multiplicando aqui pelo menos 1/4, né? Nós vamos ter esses valores aqui e, para simplificar, nós vamos ter, então, o valor de m de x, que é igual a menos 1/4 vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. No caso, então, o valor de A é menos 1/4, conforme eu já havia dito. Então, nesse caso, nós vamos ter uma parábola conforme a gente fez o desenho lá. Vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, nós teremos então um valor máximo para a nossa função quadrática, que é a nossa função do segundo grau. Ok. Para que nós possamos aqui calcular o valor do x do vértice, nós temos essa formulazinha aqui, ó. O valor do x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Jogando então os valores aqui, menos b, o b é 2, né? Menos 2, vezes 2, o valor de a, que é menos 1/4. Então, nesse caso, nós vamos cortar aqui, né? Nós vamos simplificar, cortar esse 2 com esse 4, nós vamos ficar então que menos 2 dividido por meio. Aí nós vamos cortar o sinal também, né? Porque dividir ou multiplicar menos com menos vai dar mais. Então, vai dar um valor positivo aqui. 2 dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 2 dividido por meio vai ser igual a 4, que nós temos a solução aqui. Olha lá, x do vértice
é o valor 4. E como nós verificamos na solução anterior, realmente foi o valor de x igual a 4 que teve um valor máximo, que a função teve o valor máximo, e o valor de 7. Portanto, então, a perda em relação ao máximo que ele poderia ter tido, né, se tivesse retirado no x igual a 4, mas ele vai retirar no x igual a 6, então nós vamos ter que vai ser o m de 6 menos o m de 4, que é o valor do x do vértice aqui, ok? E esses valores foram calculados, né, na solução anterior, e no caso dá 6, o m de 6 é igual a 6, menos o m de 4, que é 7. 6 menos 7, menos 1, ou seja, né, um valor de 1.000 negativo, ou seja, um prejuízo, né, uma perda em relação ao máximo que ele poderia ter retirado no valor de 1.000. Ou seja, gabarito, letra A. Ok? Próxima questão. Questão de número 17. E o enunciado diz o seguinte: um garçom ganha um salário fixo por mês mais gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira, que é depositada no banco ao final do dia 30, exceto em fevereiro. No dia 1, ele guarda R$ 1. No dia 2, ele guarda R$ 2. No dia 3, ele guarda R$ 3 e assim sucessivamente, até que no dia 30 ele junta R$ 30 ao que vinha guardando e faz o depósito. Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo o que havia juntado até o fim do dia 15, mas quis repor esse gasto. Para isso, guardou do dia 16 até o dia 30 um valor fixo de X reais por dia, de modo que no fim do mês depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, exceto em fevereiro. Qual é o valor de X? Então, para poder calcular o valor de X, nós vamos ter que calcular, né, o valor que vai ser acumulado durante os 30 dias. Então, a gente vai somar 1 mais 2 mais 3, porque no dia 1 ele junta R$ 1, no dia 2 junta R$ 2, no dia 3 junta R$ 3, e assim por diante, até que no dia 30 o garçom junta R$ 30 e pega todo esse valor somado aqui e deposita, faz o depósito. Só que se você reparar, esse aqui é o valor da soma dos termos de uma PA de razão 1. Né? Olha lá, os elementos são 1, 2, 3, 4, uma PA de razão 1. Então, para isso, a gente tem essa fórmulazinha aqui, ó. Soma dos n primeiros termos é igual a n vezes 1 mais a n, que é o último elemento, o enésimo termo, dividido por 2. Bom, utilizar essa fórmula aqui é importante porque às vezes, né, nós vamos ter que somar, sei lá, 600 elementos, 600 números, então seria mais complicado. Somar 30 já é bem complicado, né? É melhor você utilizar a fórmula, por isso que é interessante a gente saber essa fórmula. Jogando na fórmula, então, nós vamos ter o seguinte: 15 vezes 31, que dá 465. Ou seja, esse é o valor que ele vai, no dia 30, fazer o depósito. Só que, o que aconteceu? Né? No caso, o garçom, ele depositou, juntou o dinheiro até o dia 15. Então, o que aconteceu? O garçom juntou o dinheiro até o dia 15 e do dia, né, então aí ficou zerado o saldo que ele já tinha guardado. Mas só que do dia 16 até o dia 30, ele vai ter que juntar um valor fixo para, no final desses 30 dias, dar o valor de R$ 465. Então, quantos dias nós vamos ter do dia 16 até o dia 30? Bom, isso é uma coisa meio que óbvia, né? Mas a gente também tem essa fórmulazinha aqui para obter o número de elementos, o número de termos
de um valor até o outro valor de uma PA. Né? Então, só que o que acontece? Vamos supor, se a gente tivesse que obter o número de elementos de, sei lá, do número do elemento, né, cujo valor é 2.350 até o valor 7.790, por exemplo, de uma PA de razão, sei lá, 5. Quantos elementos a gente ia ter? Então, aí, por isso que é interessante a gente saber essa fórmula aí. Porque nesse caso, nossa, é bem tranquilo, né? Do dia 1 até o dia 15 são 15 dias. Como são 30 dias, no caso vão ser 15 dias que faltam agora do dia 16 até o dia 30, para poder juntar esse valor de 465. Bom, agora fica bem tranquilo, né? O valor X, que é o que ele está perguntando aqui na questão, nada mais é do que o valor que vai ser somado no mês normal, que é de R$ 465, dividido pelos 15 dias que faltam para até o fim do mês, que no caso vai dar R$ 31. Ou seja, resposta gabarito letra E. Próxima questão, a questão de número 18. E o enunciado diz o seguinte: uma empresa paga um salário bruto mensal de R$ 1.000 a um de seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher o FGTS desse empregado, sabendo-se que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário. Essa aqui é a questão mais fácil, né, mais direta, mais tranquila da prova. Então, pelo que foi informado aqui no exercício, o FGTS corresponde a 8,33% do salário bruto, que no caso o salário bruto, nesse caso, é de R$ 1.000. Então, como que a gente faz? A gente obtém esse valor, né, multiplicando essa porcentagem pelo valor de R$ 1.000. E como que nós vamos fazer, então, 1.000 vezes 8,33%? A gente não pode fazer essa conta dessa forma direta, assim, em porcentagem. A gente tem que passar para a forma decimal, vamos dizer assim, né, para obter um número real, porque nesse caso aqui está um número em porcentagem. E o que é porcentagem? 8,33%. É pegar o valor de 8,33 e dividir por 100. E a gente faz a simplificação aqui, né, corta os zeros, porque se trata de uma multiplicação, e a gente obtém o valor de R$ 83,30, que nesse caso corresponde à letra B do gabarito. Próxima questão, a questão de número 19. E o enunciado diz o seguinte: um banco está planejando abrir uma nova agência em uma cidade do interior. O departamento de marketing estima que o número de clientes da agência NC, em função do número de meses decorridos, T, desde a inauguração, seguirá a seguinte função exponencial. Então, o número de clientes, NC, né, a função NC, em função de T, é igual a 100 vezes 2 elevado a T. É uma função exponencial, porque o T, que é a nossa variável, é uma potência, né? Um expoente aí. Pergunta-se quantos meses completos após a inauguração o número estimado de clientes da agência será superior a 2.000. Então, nesse caso, nós temos então essa função aqui, né? NC em função de T, né, é igual a 100 vezes 2 elevado a T. Vamos voltar aqui, vamos transpor para cá a pergunta aqui do exercício aí da questão. Quantos meses completos após a inauguração o número estimado de clientes da agência será superior a 2.000? Ou seja, que essa função aqui, né, 100 vezes 2 elevado a t, vai ser maior, a gente vai obter um valor de t que vai tornar essa função, esse valor, maior do que 2.000. Bom, fazendo um cálculo algébrico aí, a gente consegue simplificar a função, essa inequação, para esse valor aqui, ó, 2 elevado a t maior do que 20. Que
seria a mesma coisa que dizer, eu não vou nem escrever aqui, mas seria o mesmo que dizer: o logaritmo de 20 na base 2 é igual a t. Ah, professor, mas aí agora complicou muito. Como é que eu vou resolver esse logaritmo? Ou como que eu vou resolver essa função, né, essa inequação aqui, que é uma inequação exponencial? Bom, é tranquilo, por quê? Vamos voltar para a pergunta aqui, ó. Quantos meses completos após a inauguração o número estimado de clientes será maior, superior a 2.000? Então, nesse caso, a gente obteve então essa inequação aqui mais simples, mais simplificada, que está nos dizendo o seguinte: 2 elevado a t tem que ser maior do que 20. Ou seja, a gente pode testar alguns valores para t aqui, porque ele quer o número de meses completo. Ele não, o examinador não está pedindo o número de meses exatos, né? Ele está pedindo o número de meses completos para que o número de clientes estimado da agência seja superior a 2.000. Então, nesse caso, a gente pode, por exemplo, substituir o valor de t igual a 3. Nesse caso, a gente vai obter, no caso, o valor aqui, 2 elevado a 3, que dá 8. 8 é maior do que 20? Não, ainda não é o valor de t igual a 3. Então, a gente, vamos supor, pega o valor de t igual a 4. 2 elevado a 4 é maior do que 20? Não. 2 elevado a 4 é 16. E, nesse caso, não é superior a 20. Aí, a gente vem aqui e pega, por exemplo, t igual a 5. Nesse caso, t igual a 5 daria 32, que é maior... Opa, escrevi errado aqui. Maior do que 20. Sim, é maior do que 20. Então, o valor é de t igual a 5. Então, nós temos que o valor de t igual a 5 satisfaz, é o menor valor que satisfaz essa inequação. Ok? Que, nesse caso, então, corresponde à letra E, conforme a gente vai ver. Nesse caso, não seria necessário a gente achar que é 4, alguma coisa, que é o valor. Por quê? Porque ele está pedindo o número de meses completo. Então, é 4 meses e um pouquinho, ou seja, completo mesmo, 5 meses, para que o valor estimado de clientes supere os 2.000 clientes da agência. Então, nesse caso, o gabarito é a letra E, 5. Próxima questão, a questão de número 20, é a última questão do caderno de provas, né, da prova B. E o enunciado diz o seguinte: um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos. Para o exercício desse cargo, 3 habilidades foram especificadas: comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga: 15 apresentavam habilidade de comunicação, 18 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal, 25 apresentavam conhecimento técnico, 6 apresentavam habilidades de conhecimento interpessoal e de comunicação. 8 apresentavam habilidades de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. 2 candidatos apresentavam todas as habilidades e 8 candidatos não apresentavam nenhuma das habilidades. Com base nessas informações, qual o número total de candidatos que apresentavam apenas uma das habilidades apontadas? Ou seja, ele está perguntando qual é o número dos candidatos que apresentam apenas uma das habilidades, ou seja, somente de comunicação interpessoal, relacionamento interpessoal, ou de comunicação, ou conhecimento técnico, só um desses aí. Então, para poder, né, ajudar a responder o exercício, nós vamos fazer diagramas representando os conjuntos. Então, nós vamos representar o conjunto universo aqui, o conjunto total de currículos que foram encaminhados, que é os 50 currículos. Desses 50 currículos, né, 15, vamos marcar aqui, ó, 15 apresentavam habilidade de comunicação. Então, vamos fazer um diagrama aqui,
né, representado por um círculo, que nós vamos representar também, em vez de escrever comunicação, vamos representar pela letra C, que são esses 15, né, na realidade, que são esses 15 currículos que apresentam habilidades de comunicação. 18 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal. Muito bem, então vamos colocar aqui. A gente já sabe, né, pela informação, que alguns currículos, eles têm também uma interseção, porque a gente viu, né, pelo que foi descrito, daqui a pouco a gente vai ver melhor, algumas pessoas, né, alguns currículos, eles apresentam habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal. Então vamos lá, próxima informação. 25 apresentavam conhecimento técnico. Então, 25 apresentavam conhecimento técnico. E a gente vai ver também, né, conforme a gente viu, daqui a pouco a gente vai preencher esses valores, esses currículos, essas pessoas, elas também têm, além de conhecimento técnico, algumas têm a parte, né, de relacionamento interpessoal e tem também a característica de apresentar habilidade de comunicação. Então, ela tem todos esses conjuntos aqui, eles têm interseção com os outros, com um dos outros ou com os outros dois. Então, esses conjuntos, eles apresentam interseções entre eles, né? E entre todos eles também a gente vai observar que existe a interseção. Continuando, 6 currículos, né, apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e de comunicação. Ou seja, comunicação e relacionamento interpessoal, nós vamos ter quantos? 6 currículos, ok? Que faz parte dessa interseção toda aqui, ó. 8 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. 8, comunicação. 8 apresentam comunicação, né, a característica de comunicação interpessoal, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. 8. 2 candidatos apresentavam todas as habilidades, ou seja, 2 candidatos ou 2 currículos apresentam todas essas habilidades aqui, ou seja, ela está nessa interseção aqui, ó, de todos os três conjuntos, ou seja, pelo diagrama aqui a gente vê que ele está contido, né, está representado dentro desse local aqui, que é, no caso, a interseção dos 3 conjuntos. E 8, e finalizando, 8 candidatos não apresentavam nenhuma dessas habilidades. Ou seja, esses 8 currículos, eles estão aqui de fora, não estão em nenhum desses diagramas aqui, eles estão por fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vamos colocar mais um aqui. Então, eles não estão apresentando nenhuma dessas habilidades aqui, em nenhuma delas eles estão aqui. Isso é importante também para o nosso exercício aqui. Então, para fazer esse cálculo, porque a gente precisa, porque não foi dada essa informação, quantos currículos possuem a habilidade de comunicação e tem a interseção com conhecimento técnico? Para obter esse valor aqui, da interrogação aqui, nós vamos utilizar essa fórmulazinha de conjuntos aqui, ó. O número da união de todos esses conjuntos aqui, o C, o I e o T, menos os que estão de fora aqui, né, no caso, são todos esses aqui, esse número de todos aqui é igual ao quê? É a soma, né, do NC, o número de C, o número do conjunto, o número de elementos do conjunto I, mais o número de elementos do conjunto T. Só que quando nós fazemos essa conta, né, somamos isso aí, a gente vai estar pegando esse valor da interseção aqui e somando esse valor novamente.
A gente vai estar somando de novo. Então, a gente tem que subtrair. Então, a gente retira o número de elementos do conjunto de C, interseção com I, menos o número de elementos, né, do conjunto, que é a interseção de C com o T, e menos o número de elementos do conjunto de I, interseção com T. Quando a gente faz essa subtração, a gente retira esse valor aqui da interseção de C com I, retira o valor da interseção de C com T e retira o valor da interseção de I com T, a gente está retirando o valor da interseção de todos esses conjuntos, dos três conjuntos. Então, a gente tem que somar novamente aqui esse valor, mais, né, agora a gente soma, mais o número de C, interseção com I, interseção com T. Essa fórmulazinha aqui, ela é utilizada quando a gente tem três conjuntos. Se a gente, por acaso, estivesse trabalhando apenas com dois conjuntos, que em prova de concurso é bastante comum também haver questões, né, utilizando apenas dois conjuntos, a gente tem essa fórmula simplificada aqui, ó. Número da união de C com I, por exemplo, é igual ao número de C mais o número de elementos de I menos o número da interseção, porque quando a gente soma os dois, a gente está somando também o número da interseção duas vezes, né? E aí a gente tem que retirar, fazer a subtração da interseção entre eles. Vamos voltar para a resolução da questão. Então, como que vai ficar substituindo na fórmula aqui? 50 menos 8, opa, que 50 menos 8 é esse, professor? É o número da união, né? O número que tem na união aqui de todos esses três conjuntos, o C, o I e o T. Só que, no caso, não é 50. Por quê? É 50 menos 8, porque foi dito no problema que 8 currículos não possuem, né? não tem nenhuma dessas habilidades, então a gente tem que subtrair. A gente, então, joga na fórmula, né? 15, olha aqui, 15, que é o número de C, mais 18, que é o número de elementos de I, mais 25, que é o número de elementos de T, menos, agora os valores da interseção, 6, 8, e o valor que a gente quer achar, menos o número da interseção de C com T, que é isso aqui que a gente quer achar, menos o número de I com T, no caso 8, menos 8, mais a gente tem que somar aqui o número dessa interseção dos três conjuntos aqui, né, pela fórmula. Então, nós vamos ter o valor 2. No caso, fazendo essa conta, nós vamos achar, então, que o número da interseção de C com T é igual a 4. Aí a gente joga aqui no nosso diagrama para facilitar agora. Então, agora já está mais tranquilo da gente poder responder a questão aí, que ela pergunta quantos são os currículos que apresentam apenas uma das habilidades, ou C, ou I, ou T. Apenas C. Como que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e obtém, né, o valor de 15, né, o valor total de C, que é 15, menos 6, que é da interseção entre C com I, e menos a interseção de C com T. Só que, de novo, quando a gente faz essa subtração, a gente retira esse valor aqui de C com I e de C com T, a gente vai acabar subtraindo o valor da interseção entre esses dois conjuntos duas vezes. E no caso, então, a gente vai ter que, de novo, somar ele. Por isso que a gente soma 2 aqui. Mesma coisa a gente faz agora para o I, que seria o quê? 18 menos 6 menos 8 mais os 2, que é da interseção desses três conjuntos aqui, no caso, né, que foi retirado quando a gente subtraiu duas vezes. E faz o mesmo para o T, né, no caso, o conjunto T. Então, a gente vai obter os valores de 15 para T, 6 para I e 7 para C. Somando esses
o valor dos três conjuntos, a gente obtém o valor de 28, que nesse caso vai nos dar a resposta gabarito letra A. Olha lá, gabarito letra A, 28. Chegamos ao final da correção da parte de matemática da prova do Banco do Brasil. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que houver um conteúdo novo. Curta os nossos vídeos e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!